Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui bem interessados em ouvir a Tua Palavra e que não seja um tempo desperdiçado, onde nós vamos olhar para qualquer coisa humana, mas não encontrar o Senhor. Na verdade, o que nós queremos e nós precisamos é ouvir a Tua Palavra, que fala profundamente com a gente. Eu quero pedir ao Pai que isso aconteça nessa manhã, pela Tua imensa graça, porque nós não merecemos, mas nós sabemos que podemos contar com o Teu amor. Então fale conosco nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui no nosso quarto encontro dessa série Até o Último Homem, e nós temos já falado todos os domingos, mas é importante nós frisarmos que a nossa série de mensagens está sendo baseada neste filme que foi traduzido para o português com esse título Até o Último Homem. Um filme baseado na história real de Desmond Doss, um soldado norte-americano que, já na última etapa da Segunda Guerra Mundial, ele decidiu se alistar ao exército. Mas ele tinha um problema, né? E ele precisou dizer isso para os seus superiores no exército. E o seu problema era o seguinte: ele tinha um compromisso com Deus de jamais pegar numa arma e também um compromisso de nunca tirar a vida de alguém. Eu não sei se você já se viu numa situação dessa, de assumir um compromisso desse e se ver numa situação de se alistar para uma guerra. Nós provavelmente não vamos conhecer muito bem essa história do que é viver uma guerra, porque nós nunca passamos por uma e não sei se nós, como brasileiros, nos envolveremos ainda tão cedo em alguma guerra que chame todos a participarem intensamente. Mas nós podemos extrair aqui muitas coisas deste filme, e é isso que nós estamos fazendo. Nós organizamos, então, 5 temas dessa série para nós trabalharmos aqui na comunidade Jardim Paulista. Nós conversamos no primeiro domingo sobre o compromisso com Deus, ou seja, da mesma forma como Desmond Doss assumiu um compromisso e ele levou até as últimas consequências, como nós lidamos com esse tema? E nós conversamos sobre isso no primeiro domingo da série. Depois, nós falamos um pouquinho sobre coragem na batalha. E nesse tema, nós falamos um pouquinho também sobre nossa esperança em Deus diante de tudo isso. Como é que nós lidamos com Ele? A nossa conversa de hoje, a perseverança na dor, ela tem o intuito de nos trazer um tema que é sempre presente na vida cristã, ou na história do cristianismo. Não tem como nós falarmos do cristianismo sem considerarmos que os cristãos passam por sofrimentos. Não tem como nós imaginarmos uma vida cristã em que a gente vai ter uma vida numa espécie de platô, né, de felicidade, de alegria, em que o sofrimento não nos atinge, a dor não chega até nós. Isso é incoerente, nós podemos observar isso na vida das pessoas. Tanto que muitas pessoas que às vezes se aproximam do cristianismo com essa expectativa alcançam muita frustração, né? E alguns até mesmo já abandonaram o caminho porque foram nessa expectativa de uma vez que estavam num relacionamento com Deus não sofreria nenhum tipo de sofrimento, de tristeza profunda, ou passaria por tudo na vida, né, com toda a tranquilidade, com os pés nas costas, né? E não é bem por aí, e isso faz com que a gente comece a pensar, então, como é que é viver a vida cristã diante do sofrimento, uma vez que ele está sempre presente, ou que ele estará presente ao longo da nossa vida. Antes disso, de nós entrarmos nesse tema, eu quero citar aqui um dos considerados ao longo da história, um dos maiores estrategistas de guerra, o Napoleão Bonaparte. Apesar da sua fama estar relacionada ao final da sua vida, quando ele, então, foi morto numa situação bem engraçada até mesmo, é assim que ficou para a história, mas ele é tido como um dos maiores estrategistas de guerra. E já tem um livro dele em português sobre uma espécie de tratado sobre a guerra,
onde ele vai falar das estratégias, onde ele vai falar sobre as batalhas então que ele travava, né? Ou que ele liderava. E eu quero citar duas frases dele, desse tratado de guerra que ele escreveu, ou que é comentado as frases dele, em que ele diz o seguinte: as primeiras qualidades de um soldado na guerra, né, são a constância e a disciplina. A coragem é apenas a segunda. Então, ele vai elogiar como um grande líder de guerra, estrategista, que a maior qualidade de um soldado é a constância, a persistência. E esse é um pouco do tema que nós vamos conversar hoje. E mais uma coisa que ele diz é o seguinte: ele está comentando o fato de um dos soldados que ele liderava ter suicidado porque não conseguiu lidar com a pressão da guerra. E ele diz o seguinte: entregar-se à tristeza sem resistir, matar-se para livrar-se dela, é abandonar o campo de batalha antes de ter vencido. Essa é uma frase muito interessante que nos faz pensar da importância dessa constância, da perseverança. Porque quando nós estamos passando por dores, por sofrimentos, por frustrações, a nossa vontade mais sincera é parar. A nossa vontade mais sincera é fugir. Né? E em situações muito delicadas, nós percebemos que algumas pessoas até mesmo vão para essa possibilidade de tirar a vida, né, para sair da situação de tristeza profunda, ou de dor, ou de sofrimento. Mas é importante ver que alguém que não está falando pela palavra de Deus, ele está dizendo que quando nós desistimos, quando nós paramos, nós interrompemos por causa de uma dor, de uma tristeza, de um sofrimento, na verdade isso é sair da batalha antes de ver a vitória, antes de vencer. Esse é um fator que eu queria que você ficasse na mente. E aí eu quero citar, então, agora, um dos considerados os maiores pensadores cristãos do século XX, C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, e nós temos muito material de C.S. Lewis já em português, que influenciou grandemente o pensamento cristão no século XX. Num dos seus últimos escritos, em 1961, ele faleceu em novembro de 63, então 2 anos após, ele passou por uma situação muito difícil, que foi o luto, né, no falecimento da sua esposa. C.S. Lewis se casou bem tarde, né, já aquele homem que já não via muita esperança na vida a dois, mas ele se casou com alguém que ele realmente amou de todo o coração e se entregou. E C.S. Lewis, então, ao passar por esse luto, ele escreveu um livro chamado Anatomia de uma Dor, e aqui algumas frases que ele colocou nesse escrito. Ele diz o seguinte: há uma espécie de véu entre o mundo e mim mesmo. Custa-me assimilar o que qualquer pessoa diz. Ou talvez o difícil seja querer assimilar. O difícil, tudo é tão pouco interessante, no entanto, quero que os outros estejam ao meu redor. Tenho horror quando a casa está vazia. Ah, se eles conversassem uns com os outros e não comigo. Continua ele dizendo: existem momentos, de maneira mais inesperada, em que algo dentro de mim tenta assegurar-me de que realmente não me importo tanto com o falecimento da esposa. Não tanto assim, apesar de tudo. Então sobrevém um golpe repentino de lembranças acaloradas e todo esse lugar comum desaparece como a formiga na boca da fornalha. Vejam que ele está tentando descrever um pouco do sofrimento que ele está passando com o luto. Eu não sei se você já passou por um luto, mas eu acredito que ele consegue trazer um pouco, né, de cor a essa situação tão difícil que é a perda de alguém querido, de alguém que nós amamos tanto. E ele continua dizendo o seguinte: nesse meio tempo, onde está Deus? C.S. Lewis, um dos considerados maiores influenciadores do cristianismo do século XX, no final de sua vida, 2 anos antes da sua morte,
depois de ter escrito Crônicas de Nárnia, depois de ter escrito simplesmente Cristianismo Puro e Simples, depois de ter já feito toda a sua carreira de influência do cristianismo, está dizendo que numa situação como essa de luto, ele faz essa pergunta: onde está Deus? Aí a gente começa a pensar, pode ser que eu também precise respeitar um pouco quem eu sou, porque pode ser, então, que eu não esteja lidando direito com os sofrimentos que vêm até mim. Porque alguém com tanta maturidade lida dessa forma. Mas ele continua: volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara. Depois disso, silêncio. A gente fica com a pergunta: por quê? Por que é assim? Por que como cristãos, nós temos que experimentar esse tipo de sofrimento, esse tipo de dor? Você já parou para pensar que isso está diante de você todos os dias? E pode ser que hoje você esteja bem, mas você sabe que existem algumas áreas da vida que melhor não tocar. Porque se tocar, pode ser que desabe todo o seu ser diante disso. E aí? Isso pode acontecer com um cristão? Isso vai acontecer com você? Se acontecer com você, como é que você vai lidar com todas essas questões? E é com base nessa percepção de que o sofrimento e a dor está muito próximo de nós, que nós precisamos trabalhar, então, em nós, de antemão, nosso entendimento, a nossa teologia, a nossa compreensão de como é que Deus lida com essa questão. No filme que nós estamos usando como base para essa série, nós percebemos num momento bem pontual, onde Desmond Doss, aquele soldado, diante de muita dor física, cansaço, traumas emocionais, o fato de estar vendo ali as pessoas falecendo diante dessa guerra, que ele poderia questionar a questão do sentido, da razão delas estar existindo, mas ele, diante dessa dor, desse sofrimento, ele decide continuar, decide a viver o chamado que Deus tinha para ele de salvar as pessoas naquele lugar. E nós vamos observar que, quando chega esse sofrimento perto de nós, uma das coisas que nós primeiro questionamos é o nosso serviço a Deus. É o nosso culto a Deus. E eu preciso dizer isso para a nossa comunidade. Quantas pessoas da nossa comunidade não estão deixando de vir ao culto porque estão, talvez, passando por alguns sofrimentos? Talvez porque não estão compreendendo o momento que estão vivendo. E essas cadeiras que estão vazias, não é porque nós não temos pessoas na comunidade hoje em Paulista. É porque as pessoas não estão se dispondo a separar um tempo da semana para estar junto de Deus. Provavelmente por causa das dores, das frustrações. Isso nos dá um grande sinal. Pode ser que nós estamos com uma teologia precisando de revisão, precisando de atualização. A gente precisa colocar as coisas no lugar, para a gente conseguir permanecer, para que a gente consiga ter constância, para que a nossa vida não se afunde num abismo de tristeza ao ponto de nós desejarmos parar tudo. E é isso que eu quero tentar, na nossa conversa de hoje, ajudar. Talvez não vai ser suficiente só uma conversa sobre isso, mas fique tranquilo, como esse tema no cristianismo é bem constante, a gente sempre vai voltando e fazendo as atualizações. Mas eu quero, então, fazer uma análise com vocês em Romanos 5, versículos de 1 a 10, tá bom? Para nós buscarmos essa observação e o ensino que a Bíblia tem para nós diante dessas questões do sofrimento que estão diante de nós. Eu quero ler, então, com vocês, o texto diz o seguinte, quem está escrevendo é Paulo. Paulo foi um líder muito importante na Igreja de Cristo, ali já no primeiro século. Paulo entendeu-se chamado por Cristo para pregar a mensagem de Cristo, ou seja, para apresentar Jesus para culturas que não tinham a base hebraica, a base judaica, que conheciam o Antigo Testamento e que era considerado o povo de Deus.
Paulo, então, tem que falar e vai conduzir a sua vida para falar com essas pessoas que não tinham esse conhecimento prévio a respeito de Deus. E ele está escrevendo agora para as pessoas que estavam na capital do império, Roma. Roma era a cidade onde estavam os principais líderes do império, onde toda a decisão a respeito de todas as ações que estavam dentro desse império eram tomadas. E Paulo, ao falar, então, com esses que estavam em Roma, que tinham essa mente bem ampliada, né, a respeito do momento em que viviam, Paulo vai dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E para encerrar, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A primeira questão que eu quero trabalhar nesse texto, que nós vamos compreender a partir do que Paulo escreveu, é de que o sofrimento não é opcional. Não é algo que você vai dizer, olha, eu escolho não sofrer. Eu escolho não passar por, no texto que ele foi traduzido para o português, como tribulação. Não é opcional. Você não vai assinalar isso lá na sua ficha de como você quer viver. E se não é opcional, você precisa incluir que é uma possibilidade você passar por sofrimentos. Ok? Nós temos que partir disso, e Paulo vai nos ajudar a entender quando ele diz o seguinte: também nos gloriamos nas próprias tribulações. Okay? Ou seja, isso chega para você de alguma forma. Talvez nós vamos perceber que algumas pessoas sofram mais comparadas às outras. A gente sabe de situações bem delicadas. Pessoas que enfrentaram desde pequenos muita dor dentro de casa, rejeição, abusos e assim por diante. Mas nós também não estamos imunes ao sofrimento. Ao começar pela questão já posta diante de nós, que é a morte. Nós amamos pessoas. O nosso sentimento mais sincero é de que essas pessoas que nós amamos durem para sempre. Isso é já a característica da eternidade dentro de nós. Nós nunca projetamos o fim de um relacionamento com alguém que nós amamos para daqui a alguns anos. A gente ama numa perspectiva de para sempre, para toda a eternidade. E o que acontece quando chega o dia do falecimento dessas pessoas? Nós nos rasgamos, como nós encontramos em C.S. Lewis. O sentimento dele quando ele disse, olha, parece que existe um véu entre o que acontece no mundo e a mim mesmo. Existe alguma coisa aqui, e eu fico imaginando como uma esteira cinza, né, que te impede de ver as coisas direito. Esse é o sentimento profundo
dessa separação da pessoa que nós amamos tanto. Isso vai acontecer ao longo da nossa vida. E uma coisa que nós precisamos entender é que existem sofrimentos que a gente não sabe lidar, e eu penso que esse da separação dos relacionamentos é uma dessas coisas. Mas existem outros sofrimentos que eu classificaria como os sofrimentos da incompreensão. Quando nós, ao observarmos um pouco a respeito de Deus, deduzimos outras. Exemplo, muitas vezes nós falamos assim, Deus é amor. Logo, Ele me ama e, me amando, não deixará com que eu passe por dor ou sofrimentos. Porque eu, quando amo alguém, eu tento livrá-la de qualquer tipo de dor. Essa é uma perspectiva, embora comece com uma verdade, te leva a uma inverdade, de que Deus vai retirar o sofrimento da sua vida. Outra possibilidade é quando nós vemos a afirmação, Deus é poderoso. E aí nós já ouvimos até de forma bem engraçada, alguns falando, eu sou filho do rei. Né? Se eu sou filho do rei, o rei é todo poderoso, ele manda e eu tenho. Pode se endividar, pode sair comprando as coisas, porque o meu pai, que é o rei, vai pagar. Essa é uma brincadeira, mas se a gente levar para outras circunstâncias, quando nós saímos dessa verdade, Deus é poderoso, muitas vezes eu olho para a minha vida e falo, bom, Ele é poderoso, me ama, vai satisfazer os meus desejos. E me frustro quando eu passo boa parte da minha vida pedindo algo e Deus não me dá. Vejam como uma verdade a respeito de Deus pode trazer complicações para nós. Ou quando a gente leva em consideração que Ele é amoroso, Ele é poderoso e Ele é onipresente. Ou seja, Ele está em todo lugar. E se Ele é poderoso, se Ele é amoroso, por que Ele não acaba com a fome nos países pobres? E a gente entra de novo numa inverdade, como se Deus estivesse já se colocando para resolver as questões que nós criamos, que a humanidade tem criado ao longo dos anos. Então, temos que tomar bastante cuidado, porque existem sofrimentos que são bem profundos e que nós temos muita dificuldade de lidar, e outros sofrimentos que nós mesmos criamos pela nossa incompreensão e passamos, então, a nos frustrarmos com Deus, abandonando essa perseverança na fé. Dado isso, que, em primeiro lugar, o sofrimento não é opcional, ele está diante de nós, eu quero, então, colocar um segundo ponto. O sofrimento produz a resistência. O termo usado lá por Paulo foi traduzido no português, por essa versão que nós estamos lendo, como tribulação. Para o inglês, eles traduziram já como sofrimento, né? E eu acredito que resgatar um pouco essa palavra de sofrimento para explicar tribulação faça mais sentido para nós. Uma vez que tribulação... quem fala tribulação hoje em dia, né? Viu, eu estou passando por uma tribulação lá em casa, né? Alguém vai pensar que você mora num avião, sei lá, alguma coisa assim. Mas né, não tem nada a ver, né? Tribulação com o que você passa no avião. Mas porque sofrimento para nós é mais próximo. A gente entende melhor essa questão da dor. E o que Paulo está dizendo nesse texto é que esse sofrimento produz a perseverança. Não é interessante? Porque o que nós estamos conversando até agora é de que o sofrimento para muitas pessoas faz com que elas parem. E por que é que Paulo, então, está colocando o sofrimento como a origem dessa perseverança? Só existe uma razão para isso e nós vamos conversar no final, com mais detalhamento. Mas esse sofrimento que produz perseverança, ele só é possível quando ele está enraizado em Cristo, quando a sua vida está nele. Paulo começa esse texto dizendo, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que Paulo está tentando nos dizer
é que nós precisamos começar a entender a nossa vida na perspectiva de Cristo, ou seja, a nossa vida embasada em Cristo, porque uma vez que a nossa vida esteja nele, o sofrimento que chega até nós produz em nós perseverança e não desânimo. Produz em nós a continuidade, a resistência, e não o abandono, não o suicídio, não uma vida largada por aí. Mas então nós precisamos começar a entender nessa perspectiva de que sim, o cristão pode sofrer, mas uma vez que você é cristão, que você está justificado, ou seja, que você está diante de Deus, de alguma forma milagrosa e que nós muitas vezes não conseguimos expressar e temos que usar essa palavra justificação, mas uma vez que nós estamos de volta reconectados com Deus, uma vez que isso aconteceu em nós pela fé que nós temos em Cristo, o sofrimento que vem até nós nos conduz para uma situação de perseverança, nos conduz para uma situação de constância, mesmo que o sofrimento venha até nós. E aqui é uma primeira análise que nós precisamos fazer, de que quando vem o sofrimento, nós precisamos erguer a nossa cabeça e dizer que Cristo está conosco. E não me afastar dele, porque é nele que nós vamos encontrar a força para a perseverança. No filme nós encontramos essa cena de uma forma muito interessante, onde esse soldado ali, na tentativa de Mel Gibson de narrar o que se passou naquele momento de guerra, ele vai dizer o seguinte: Deus, no meio da dor, do cansaço, de toda a possibilidade de morte, ele fala assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? E ele ouve alguém gritando: me ajuda, médico, por favor. Ele ouviu isso e disse: eu sei que é isso que o Senhor quer de mim. E eu vou obedecer. Mesmo com dor, eu vou adiante. Então, assim, vem o sofrimento, mas se você está em Cristo, esse sofrimento se converte em perseverança, em constância, em continuidade. E eu quero muito trazer isso para a nossa reflexão, porque nós também precisamos avaliar que quando o sofrimento vem em nós e nós não buscamos a Deus, ou não buscamos a força nele, ou continuar a fazer o que ele nos chamou a fazer, nós começamos a nos afastar das pessoas, de Deus, da fé, da oração, da comunhão, da palavra. O sofrimento se intensifica, a gente busca distrações e coloca outras coisas que possam, de alguma forma, aliviar um pouco a dor. Entram os vícios, a necessidade da gente se mostrar diante dos outros, e assim vai. Mas é importante nós termos isso em mente, que o sofrimento que produz a perseverança, ele se dá no momento em que a nossa vida está enraizada em Jesus Cristo. Eu me sinto na necessidade de tentar explicar um pouquinho mais para você o que é estar enraizado em Jesus Cristo, sabe? Às vezes isso parece um termo muito teológico, né? É um conceito que a gente até compreende, mas na prática, o que é isso? O que é estar enraizado em Cristo? O que é estar alicerçado, embasado nele? Eu não acredito que isso seja meramente uma questão teológica, conceitual, racional, mas é, em primeiro lugar, relacional. Uma vez que Cristo é uma pessoa que se manifesta pelo seu Espírito. Estar em Cristo, então, é estar num relacionamento com Ele, onde eu observo que eu não falo sozinho, mas existe alguém que me ouve, um ser que me ouve, que é profundo e me conhece por inteiro. Toda vez que eu imagino essa minha vida real com Cristo, o que eu começo a me lembrar é de como Ele fala comigo e como Ele me conhece por inteiro. Um Deus que não começou a se relacionar comigo hoje, mas que antes de tudo, antes de eu estar no ventre da minha mãe, já sabia a meu respeito. É com esse ser que nos conhece. Talvez você já me viu fazendo isso, e eu faço sempre que for necessário.
Se ele estivesse sentado aqui, como você falaria com ele? Sabe essa relação? Onde nós nos olhamos olho no olho, e eu digo, eu estou sofrendo. E ele pode me dizer, eu sei, eu conheço o seu sofrimento. Eu fui até o fim, na cruz. Isso produziu a salvação. E eu quero te encorajar a continuar. Eu vou segurar na sua mão, vou te liderar, vou te ajudar nos pensamentos, vou te ajudar na força. Eu sou seu Deus, seu mestre. Não vou te desamparar. Pode pisar. Pode mais um pouco. Uma das táticas de guerra dos soldados, você encontra isso num documentário, se eu não me engano, da Discovery, vai falar como eles conseguem passar por tantas dificuldades durante tantos dias. Vendo uma dessas entrevistas, ele falava, eu sempre colocava uma meta pequena. Eu vou aguentar só até o café da tarde. Eu vou aguentar só até a janta. Eu vou aguentar só mais um pouquinho, só até subir essa montanha. E à medida que ele subia a montanha, ou chegava o café, ou o almoço, ele falava, não, vou só mais um pouquinho agora. É essa relação que Cristo tem com a gente. Fala, mais um pouco. Pisa mais um pouco. Vem comigo. Você vai sentir fraqueza, mas eu vou estar com você. Eu vou chamar alguém para te apoiar. Eu vou te colocar no meio de pessoas que te sustentará. E é essa relação que nós começamos a ter com Cristo. E mesmo na dor, no sofrimento, a gente se torna constante. Não despreze essa relação com Cristo. Entenda isso, por favor. A nossa tendência no meio do sofrimento é buscar força em nós. Não encontrando, a gente busca nas pessoas que estão ao nosso lado. Não encontrando, a gente começa a buscar em qualquer possibilidade de razão à nossa volta. Depois a gente vai para o misticismo, encontra várias coisas. Lembre-se, Cristo é a única resposta para isso. Apoie-se nele. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, uma vez que esse sofrimento produz a resistência, olha o que ele diz, a resistência produz o caráter. No texto que nós lemos, ele vai falar que a perseverança produz a experiência, né? Outra palavra que no português foi colocado como experiência, expressa também o sentimento, mas quando no inglês a gente encontra a palavra caráter, e eu acredito que fala tão mais forte, e é esse o sentido do texto original, porque vai falar assim que produz um soldado testado. Né? A persistência produz em nós caráter. E caráter é de característica. Né? Quando nós encontramos em Cristo a força para continuar a caminhada mesmo no sofrimento, nós vamos observar que essa constância faz de nós pessoas fortes, que caminham fortes. É o soldado testado, pessoas de caráter. É o caráter cristão que está sendo forjado em nós. Nós estamos nos parecendo mais com Cristo. Entende isso que o texto que Paulo está dizendo para nós? Que quando nós encontramos Cristo no sofrimento e nós encontramos então a resposta da constância, nós começamos a nos parecer mais com Cristo. Esse é a meta de todo cristão, se tornar mais parecido com Ele. Então, não tem como nós imaginarmos uma vida sem sofrimento para nós nos parecermos mais com Cristo. E é por isso que Paulo vai tratar o sofrimento dessa forma, como o sofrimento lapida quem nós somos, como ele é aquele que traz o brilho necessário para a nossa existência. É no sofrimento e nessa constância que nós vamos encontrando, então, o caráter, a característica de Cristo surgindo em nós. Isso é maravilhoso. Quando nós vencemos, passamos pelas batalhas da vida e depois de passar por elas, encontramos com outras pessoas e nós nos observamos e falamos, uau, eu fui testado. Eu nunca me esqueço da frase de Davi, quando ele foi enfrentar Golias. E naquela situação de guerra, onde ninguém queria enfrentar o gigante,
numa guerra iminente contra os filisteus. Ele olha então para todos e diz: o mesmo que me livrou do urso e do leão. Ele é soldado testado, ele tem caráter aprovado. O mesmo que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse filisteu. Eu não vou parar, eu vou adiante. Isso fortalece, isso faz com que você ande milhas a mais. Porque o seu caráter tem se assemelhado ao caráter de Deus. Ele faz com que você vá adiante. Então, nós temos que tirar a ilusão de que Deus não vai nos trazer sofrimento, porque, na verdade, Deus está trabalhando em nós para nós nos parecermos mais com Ele. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós pedimos em oração: Senhor, me faça mais parecido contigo. Me dê a sua sabedoria. Me mostra, Senhor, como o Senhor olha para as pessoas, e Ele começa a mostrar, começa a trazer uns elementos a mais na vida, que são os sofrimentos, para transformar nós em pessoas mais parecidas com Ele, e nós já, opa, né? Aqui não, nessa área da minha vida não. E não entendemos nada a respeito do que Deus está fazendo na nossa vida. Paulo vai continuar ainda, dizendo o seguinte: o caráter produz a esperança. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, e é isso que está no pano de fundo do que Paulo está querendo mostrar. Porque quando nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Cristo, quando nós assimilamos essa questão da aprovação, de ter superado, de ter conseguido confiar em Cristo no sofrimento, nós começamos a experimentá-lo de uma forma profunda e que não pode ser retirada de nós. Entende o que está acontecendo? O que Paulo está falando é que quando nós passamos, então, por essa experiência, pelo caráter moldado, caráter testado, nós passamos a desenvolver em nós uma esperança, e ele diz, na sequência, que não é uma esperança que se confunde, não é uma esperança que te desnorteia, não é uma esperança vaga, é esperança naquilo que de fato é, naquilo que de fato existe, naquilo que de fato Deus pode e vai fazer por você. Isso faz com que você continue adiante, sabendo, Deus, que está sobre tudo. É essa esperança que move o mundo, que transforma tudo, e é a esperança que Deus quer trabalhar no seu coração. De forma que não é uma esperança vã, falsa esperança, uma expectativa do que vai acontecer, mas uma esperança alinhada com aquilo que de fato pode acontecer na sua vida hoje e amanhã e para todo sempre. Mas nós corremos o risco de tentar permanecer na infância humana. Não quero sofrimento, vou me livrar do sofrimento. Não me esqueço quando ouvi esse testemunho de um pastor em que ele havia recebido um convite para ir para os Estados Unidos, numa fase em que ele ia mudar um nível de maturidade, ia trazer uma série de implicações positivas para o seu ministério, e ele queria rejeitar porque os seus filhos adolescentes tinham acabado de fazer novas amizades, e ele falou: olha, eu acho que não vai ser bom, os meus filhos vão sofrer demais se nós nos mudarmos agora. E ele, comunicando isso a quem fez o convite nos Estados Unidos, o pastor dos Estados Unidos disse a ele: você não tem o direito de evitar que seus filhos sofram. Você não tem o direito de impedir o sofrimento na vida dos outros. Isso é uma versão do que Paulo está dizendo. O sofrimento é necessário para que a gente conheça Cristo de verdade e gere no nosso coração uma esperança viva. Essa semana tenho lido bastante sobre Francis Schaeffer, também um dos pensadores mais influentes no século XX. E diz que antes um pouco do seu falecimento, a sua filha, ele defendia muito essa verdade real de Deus. Que tudo que Deus estava expressando na Bíblia era verdadeiro e de fato acontecia. E num dos últimos momentos de lucidez dele, a sua filha lhe pergunta: pai, é tudo verdade mesmo? E ele responde: é absolutamente tudo verdade. Isso é a afirmação de quem conhece a Deus.
Eu vejo que é aí que nós entendemos as expressões lá dos discípulos de Jesus, quando tentaram prendê-los, no meio daquela bagunça das multidões, e os soldados falavam para eles: parem de falar, por que vocês estão falando? E eles responderam: como nós deixaremos de dizer a respeito daquilo que vimos e ouvimos? Como é que eu vou parar de falar da verdade que é Deus? A nossa crise de fé em Deus é porque nós estamos tentando rejeitar os sofrimentos. Qualquer semelhança de sofrimento a gente foge. Como a gente percebe isso numa comunidade que está nascendo como a nossa? Pessoas que se aproximam têm alguma dificuldade, falam: tchau, vou fazer outra coisa da vida. Esse é só o princípio. O fim é bem diferente disso. E o que nós podemos encontrar no fim é esse que nos justificou. Tudo porque Cristo nos justificou. O fim é nós encontrarmos a beleza desse Cristo. Essa luz que resplandece. Que no começo, talvez, da vida cristã, a gente está empolgado e não percebeu tudo ainda. Mas depois que passamos por tantas tribulações, provações, necessidade de sermos constantes, do nosso caráter ser transformado, de nós vermos surgir no nosso coração a esperança, que não nos confunde, mas que nos leva à vida, a gente começa a olhar para Ele e contemplá-lo. E dizer quão belo é o Senhor. Como a sua obra é maravilhosa e é perfeita. Eu não tinha noção lá atrás, como disse Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E porque te veem, eu consigo contemplar a formosura da obra que o Senhor criou, que o Senhor forjou para me salvar. Hoje eu consigo ver o quanto eu estava enlameado, sujo, no lixo da humanidade. E agora o Senhor me trouxe para essa vida de luz, de paz com Deus. É contra isso que nós estamos lutando todos os dias. A mensagem bíblica diz que Deus nos criou para viver em paz com Ele. Era assim no princípio. Mas a rebelião humana, ali em Adão e Eva, e depois a nossa, todos os dias, foi de tentar desenvolver uma vida diferente da que Deus tem para nós. E a nossa vida se resolve quando nós voltamos a ter paz com Ele. Enquanto nós estamos em divergência de planos, enquanto eu tenho um plano e Deus tem outro, a minha vida anda caótica. E esses sofrimentos servem para nos moldar, para nos trazer de volta à presença do Pai. E dizer: sim, eu quero fazer exatamente como o Senhor está pedindo. A nossa maior luta no pensamento moderno de hoje, contemporâneo, é nós imaginarmos que nós não podemos receber nada de fora. Você já viu como funciona hoje? A questão da ideologia de gênero. O que está acontecendo? As crianças têm que crescer sem definir se ela é homem ou mulher, se a sua preferência é por homem ou por mulher, não é assim? Está ganhando força, estão tentando colocar isso nas escolas. Qual que é a base disso? A base dessa ideologia é de que ninguém, de forma externa a você, pode definir quem você é. Essa é a completa anulação da obra de Deus. Porque Deus nos definiu como criaturas. Ele é o Criador. Ele criou-nos para viver num jardim. Nós somos, dentro dessa criação, alguns membros, que participam disso. Nós temos funções definidas, nós não criamos nada, nós lidamos com aquilo que é criado. Tudo que nos define é Deus. E o que nós temos vivido na nossa sociedade atual é que eu não posso receber influência externa. Eu não posso ouvir alguém de fora de mim dizendo quem eu sou. Essa é a ruptura do ser humano com Deus. E a nossa paz com Deus é dizer: o que eu sou, Deus? O que o Senhor diz que eu sou, eu serei. E é aqui que nós encontramos paz. Paulo vai trabalhar isso
mais para frente, nessa mesma carta aos Romanos, dizendo: se você recebeu o dom de cura, cure. Se você recebeu o dom de serviço, sirva. O que ele está querendo dizer com isso? Que ter paz com Deus é viver exatamente como Deus nos criou a ser. E não tentando fazer planos sobre o que eu gostaria. Paulo vai dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, enraizados, presentes, inalterados, ninguém pode nos tirar dela, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É isso que nós precisamos entender a respeito do sofrimento e da nossa persistência na dor. Tudo porque Cristo nos justificou, tudo porque Cristo abriu acesso para nós termos de volta paz com Deus, para nos colocar de volta na identidade que Deus nos criou a ser. Então, eu não sei se você tem se rebelado sobre as circunstâncias que têm chegado sobre você. Porque uma das coisas que nós mais sofremos é quando nós dizemos assim: isso não era para mim, eu não merecia isso, né? E por que comigo, não com outro? Enquanto que é uma vida melhor e de paz quando nós falamos: ok, Senhor, Tu estás no controle de tudo. Isso que veio para mim dói, machuca. Mas em Ti, Senhor, eu quero aprender a perseverar, para que essa perseverança produza um caráter de Cristo, transformado, para que em mim surja uma esperança viva, que me conduza para a vida eterna. Está doendo? Revise. Se o que você está tentando viver são os seus planos, ou os planos de Deus para você. Segundo, uma vez alinhado isso, é o que Deus tem proposto para você, esse sofrimento? Peça ajuda dele. Eu quero então concluir, para nós refletirmos e praticarmos. Na dor, faça o que estiver ao seu alcance. Fale com Deus. Senhor, me ajude, alinha-me. Talvez se você, alguém aqui está sofrendo muito nesse momento, talvez tudo isso que eu esteja falando esteja chegando para você com essa separação de um véu, né? Você não está conseguindo nem compreender direito. Se você está nessa situação, eu diria para você: o que está ao seu alcance? O que está mais próximo de você é o Espírito de Deus. Toque, fale com Ele. Ele quer te ajudar nisso. Em segundo lugar, na dor, a dor não durará para sempre. Nessa dor, na perseverança, nós teremos o caráter transformado. E esse caráter vai produzir em nós a esperança viva do verdadeiro Deus. Jesus Cristo já conquistou a paz com Deus. Você pode confiar nele, entregar-se aos caminhos dele. Isso vai te conduzir a uma vida de paz e um lidar melhor com toda a dor e sofrimento. E por último, para aqueles que não estão em Cristo, ou seja, estão vivendo de qualquer forma menos se apoiando nele. Alguns vão dizer assim: eu não preciso de uma muleta, né? Eu não quero viver a fé cristã porque eu não preciso de uma muleta. Ok. Então, tente viver sem. Tente viver pela sua capacidade. A Bíblia já está expressando de antemão: não dá. Não dá. Você precisa de Cristo. Mas se você ainda não está em Cristo, eu quero convidar você nessa manhã a dizer: Cristo, eu quero estar contigo. Eu quero aceitar a sua obra na minha vida. Nós conversamos aqui na série Metanoia, que metanoia, arrependimento, é concordar com Deus. É verdade. É isso que nós precisamos, na dor, no sofrimento, na possibilidade, na perspectiva de ter dor. É dizer: Senhor, eu quero o seu caminho e não o meu. Atua em mim, transforma-me. E eu sei que isso vai produzir em mim uma esperança viva, que vai me conduzir para toda a eternidade transformada.
Lembra como nós começamos o culto hoje? Lendo Apocalipse 21. O texto diz o seguinte: não haverá mais choro, nem tristeza, nem ranger de dentes. Todas essas coisas já passaram. Essa é a esperança que nos anima todos os dias, porque essa batalha já foi vencida. Os sofrimentos são leves e momentâneos, como disse Paulo. Está produzindo para nós uma glória extraordinária. E nós vamos desfrutar delas em Cristo Jesus. Amém?